Bom dia, boa tarde e boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Estamos mais uma vez diante do Senhor. Estamos mais uma vez unidos em nome do Senhor. E ele mesmo disse: quando dois ou mais se unirem em meu nome, eu estarei presente. Nossa meta, nosso objetivo é se aproximar cada vez mais de Jesus Cristo. Porque Deus enviou ele, o seu Filho. Deus se encarnou, tomou a forma humana e veio até nós. Deus realizou maravilhas na vida, no ser humano, realizou, está realizando agora e vai realizar muito mais. E nós não podemos ficar de fora disso. Quem está distante de Jesus Cristo fica de fora. Quem está olhando Jesus assim de lado, vou ou não vou? Eu quero ou não quero? Vai perder. Não vai aproveitar aquilo que Deus está realizando e fazendo por ele ou por ela. Por quê? Porque não encarou com total entrega, com total dedicação, com total atitude de fé para aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, vejam, desde o começo da humanidade, quando surgiram os primeiros homens, Deus começa a se revelar para eles. E Deus utilizou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, para dar continuidade às revelações de Deus para a humanidade. E claro, tudo isso com uma preparação, tudo isso foi uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Jesus foi preparado para vir. Vários anos, né? Houve uma preparação. Tanto que, antes de Jesus nascer, 6 meses antes, João Batista preparou. João Batista nasceu antes, né? 6 meses antes. Mas aí João foi se formando, foi vivendo no deserto, comendo mel com gafanhoto, e existiam alguns discípulos que acompanhavam João, e João dizia: olha, depois de mim vai vir aquele que eu nem sou digno de atar as sandálias dele. Como a gente diz aqui, não amarro nem a chuteira. Por que isso? Porque Deus preparou. Deus foi preparando o mundo, preparando as pessoas. João Batista veio preparar as pessoas, batizar as pessoas. Para quê? Eu estou falando isso a respeito do comportamento de Deus para conosco. Como é que Deus age? E Deus nos quer inserido nesse contexto, eu e você. É por isso que nós estamos aqui, não é à toa que você está aqui. Não é por um acaso. Talvez até tenha sido chamado por um problema, por uma situação, por uma dificuldade, mas Deus quer você rezando conosco aqui. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que? A cruz sagrada. Seja ela a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, te peço de todo o meu coração, por mim, por todos aqueles que estão comigo aqui rezando e os que estão doentes. Desça sobre cada um de nós as bênçãos de um Deus que é todo-poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36. Jesus caminhando sobre as águas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem na barca após ter feito o milagre dos pães e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá, sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu que estás vindo, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, pelo poder que tem
estas santas palavras sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tranquilizai-vos, sou eu, Jesus andando sobre as águas. Pedro, o mais ousado, ou aquele que representa cada um de nós, porque é o Papa. Senhor, se és tu, manda que eu vá até onde tu estás aí. Vem, Pedro. Isso é o destaque que a gente nota nesse evangelho de hoje, é esse, não tem outro, não é? Vem, Pedro. Pedro veio e começou a andar sobre as águas. Mas o vento era tão forte, Pedro começou a titubear, né? E aí foi mergulhando dentro d'água. E aí Jesus disse: homem de pouca fé, Senhor, salva-me. Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quantas vezes eu passei por isso, você passou por isso, duvidando de Jesus, duvidando do poder dele realizando aqui entre nós. Mas o Senhor nunca falha, nem despreza a gente por conta disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Meu beijo, minha amizade e até amanhã no nosso Fé e Vida. Compartilhe e se inscreva no canal.